Fala, meu amigo Francisco Melo, nós estamos aqui direto da transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Esse, meu povo, para quem está chegando aí, é o eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Hoje, dia 2 de maio de 2025, vim gravar aqui só para confirmar que já tinha tido as informações que estava seco o canal. E eu vim aqui para mostrar para vocês, ó. Gravei esse vídeo pro meu amigo Francisco Melo. Veja aí a situação como está aqui, dia 2 de maio de 2025, agora já à tarde já, fazendo esse vídeo aqui para vocês. Ó o canal tá todo desse jeito aqui, ó. Tô aqui no sítio Cipó, que é município de Mauriti, no Ceará. Olha aí, quem achar que é mentira só é vir aqui e confirmar, como eu vim aqui para saber se era verdade ou não, e tô aqui confirmando. Olha lá. Lembra daquela cascata lá? Bolsonaro aqui com o Marinho, inaugurando, descendo água. Olá, amigos. Estou aqui com o ministro Rogério Marinho em Jati, no Ceará. E daí, Marinho? Pois é, presidente. Aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, no Ceará. Água do São Francisco do Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Você não tem preço para esse povo aqui que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, ao nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Pois é, meu filho. Isso aí é cor do passado, tá? Agora olhem vocês, a prova mais cabal de que Lula é um canalha e como ele explora a população do Nordeste. Lula começou essa obra em 2007 com a previsão de entrega da transposição para 2012, ou seja, uma previsão de 5 anos. Mas como vocês sabem que projeto do Lula é só maquete para começar e depois roubar loucamente. Essa transposição nunca foi entregue até que, em 1 ano e meio de mandato, Jair Bolsonaro concluiu as obras de transposição do Lago São Francisco e deu dignidade à sofrida população nordestina. A partir do momento em que a chapa PT-STF tomaram as eleições em 2022, eu já havia recebido diversos vídeos de pequenas milícias no Nordeste aterrando os canais do Largo São Francisco, bloqueando as passagens d'água, tudo isso porque favorecia a máfia dos carros-pipas, que com a transposição pararam de prosperar. Esse é o Brasil. A primeira Janja e suas peripécias no desgoverno Lula nos fez passar mais uma vergonha para ilustrar o que é esse desgoverno. Depois de ela pedir uma salva de palmas para sua musa inspiradora, a Dilmanta, peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Por último, ela se intrometeu numa reunião de chefes de estados entre Brasil e China para reforçar o seu pedido particular de mais censuras nas redes sociais aqui no Brasil. E o resultado foi esse aqui, confiram. Aqui uma apuração que eu fiz com o Valdo, hoje mais cedo. Num dos encontros lá na China, a primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a direita, a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Valdo, segundo essas fontes que a gente ouviu, numa viagem que, como a gente acabou de explicar, foi tida e está sendo avaliada pelo governo brasileiro, por empresários, como um sucesso. Andréia, eu conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava, olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréia obteve, eu também confirmei,
Não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros, como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E, de repente, vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Vocês viram aí que mais uma atrapalhada de Janja instalou uma outra crise nesse desgoverno. Tanto que o gnomo de 9 dedos, o Lula, veio a público condenar quem vazou os detalhes da reunião e ainda assumiu que o plano dele é o de ele mesmo censurar as redes sociais aqui no Brasil. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio, o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. Agora eu te pergunto, além de termos de engolir esse engodo, esse despacho de presidente dado pelo STF, qual foi o brasileiro que deu procuração para este marginal regulamentar o que a gente pode ou não pode dizer? E além do mais, se não fossem as redes sociais livres, nós não saberíamos da sacanagem dos roubos do INSS, onde inclusive o povo mais prejudicado foi justamente os aposentados do Nordeste, que garante a maior concentração de votos desse vagabundo. Esse vídeo já tá longo demais, comenta aqui o que você acha de mais um dos tantos absurdos desse desgoverno de bandidos. Se esse vídeo te agregou algum valor, me ajude com o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista contra essa bolha de jornalistas militantes de esquerda. Te deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.